Você sabia que a Bíblia traz promessas de prosperidade que moldaram culturas? Vamos descobrir o código bíblico de prosperidade. Essas promessas foram interpretadas de várias maneiras ao longo dos séculos. Mas o que realmente significam? A ideia de prosperidade está presente em muitas culturas, mas como a Bíblia se encaixa nesse contexto? As palavras escritas se tornaram uma base para gerações. Porque isso importa entre os povos, muitas fontes falam dessas promessas, mas vale a pena analisá-las com cuidado. O que as evidências dizem? Vamos embarcar nessa jornada histórica. O que o passado nos ensina sobre essas promessas? Quando a gente pensa na Bíblia, é fácil esquecer que ela não é apenas um texto religioso, é um reflexo de sociedades. Ao longo da história, diferentes comunidades buscaram nas Escrituras respostas para suas crises, porque, muitas vezes, versículos foram extraídos para inspirar esperança ou justificar decisões. O que isso revela? Por exemplo, em tempos de crise, promessa de prosperidade se tornou uma âncora. Vamos entender isso melhor. Estudos mostram que as palavras têm poder. Algumas escrituras podem ter significados muito além do óbvio. Uma pesquisa revela que certos versículos foram reinterpretados ao longo do tempo, como isso moldou crenças. Uma voz influente foi Santo Agostinho, que destacou a importância da interpretação contextual. O que ele quis dizer? Então percebemos que o que se entendia como prosperidade mudou. Quais os impactos dessa evolução? Vamos olhar para a Idade Média, onde a prosperidade era ligada à fé. Como isso impactou a sociedade da época. Durante a Reforma, novas interpretações surgiram, questionando práticas da Igreja. O que isso trouxe de novo? Esses debates inspiraram mudanças profundas. Que lições podemos tirar desse florescimento de ideias? Finalmente, as promessas bíblicas ainda ressoam hoje. O que elas podem nos ensinar sobre nosso tempo? Finalmente, as promessas bíblicas ainda ressoam hoje. O que elas podem nos ensinar sobre nosso tempo? A história de Jó nos leva a refletir sobre como o sofrimento e a fé podem coexistir na experiência humana. Jó, apesar de suas perdas, manteve uma resistência notável. O que isso nos ensina sobre a perseverança? Por um lado, temos a narrativa tradicional de retribuição divina. Por outro, um questionamento profundo. A figura de Jó é rica em simbolismo e ainda nos faz perguntar: o sofrimento é merecido? A tradição da prosperidade frequentemente ignora essa complexidade ao focar apenas na recompensa. Então, será que a interpretação moderna das Escrituras está perdendo nuances importantes? O que acontece quando projetamos nossos desejos contemporâneos sobre histórias antigas? Essa aplicação moderna pode ser questionável, mas também oferece novas maneiras de ver a história. Assim, o estudo de Jó hoje é uma janela para entender como a fé evolui e se adapta ao tempo. Porque essa história superou gerações e ainda provoca tantas reflexões sobre dor e esperança, as perguntas que surgem a partir de Jó são universais, ligando passado e presente. Assim, a história de Jó não é apenas relato, mas também um convite à reflexão. Diversas culturas também têm suas versões de histórias de perseverança, mostrando padrões semelhantes. Isso reforça a ideia de que a experiência humana transcende fronteiras e tempo. Na era moderna, a reflexão sobre a história de Jó pode nos ajudar a compreender nossos próprios dilemas. Será que ao trabalhar nossas dores, também encontramos nosso propósito? A resiliência de Jó é, então, uma lição sobre o valor da persistência em tempos difíceis. O que podemos aprender com essa postura diante do sofrimento no contexto atual? Assim, a história de Jó continua a ressoar, adaptando-se às inquietações da sociedade contemporânea. São essas adaptações que tornam a Bíblia uma fonte rica e sempre relevante de reflexão. Quando a gente reflete sobre histórias como a de Jó, percebemos o quão complexa é a vida. E o que as respostas de hoje podem nos indicar sobre o nosso futuro? Essas histórias não são apenas relatos antigos, mas guias para uma vida mais plena e compreensiva. E assim, refletindo sobre a conexão entre riqueza e fé, nos deparamos com as raízes históricas deste pensamento. O protestantismo, por exemplo, trouxe novas ideias sobre trabalho e moral, enfatizando a dignidade da labuta. No entanto, a interpretação equivocada dessa ética pode levar a uma visão distorcida da riqueza. Vai além disso. Historicamente, muitos líderes usaram essa ideia para justificar desigualdades sociais. É interessante observar como as sociedades frequentemente equacionam prosperidade material com aprovação divina. Os textos antigos revelam isso a uma rica tradição no pensamento ocidental que faz essa associação. No entanto, diferentes culturas têm suas próprias interpretações sobre o que significa ser verdadeiramente próspero. Vemos que as correntes filosóficas, como o estoicismo, oferecem outra perspectiva: a riqueza não é tudo.
Essa dualidade nos faz questionar como podemos redefinir prosperidade de maneira mais inclusiva. Dessa forma, as narrativas históricas nos mostram que a busca por significado vai além do material. Enquanto podemos nos inspirar pelo que foi, precisamos remodelar nossa visão de futuro. E afinal, será que estamos prontos para transformar nossa relação com a prosperidade? Ao refletirmos sobre fé e riqueza, descobrimos que muitas vezes a prosperidade é entendida de maneira limitada. Vamos explorar essa ideia mais a fundo. Historicamente, a conexão entre prosperidade e bênção divina não é unânime. Culturas diversas oferecem visões diferentes sobre o que significa ser próspero. O conceito de prosperidade também se relaciona com o trabalho, não apenas no sentido material, mas no desenvolvimento pessoal e espiritual. Por exemplo, os estoicos viam a riqueza como um bem indiferente, enfatizando a virtude e a sabedoria acima do acúmulo material. Devemos reavaliar nossas crenças e perspectivas sobre sucesso e felicidade, considerando que a verdadeira riqueza pode ser uma questão de equilíbrio. Como podemos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia? Essa reflexão nos convida a repensar nossas prioridades e valores.